sempre mais ou menos a esta hora pelo semáforo político, aqui na Rádio Observador. Temos dois temas para sinalizar: segurança em Portugal e também a tomada de posse do presidente moçambicano, Daniel Chapo. Vai acontecer na próxima quarta-feira. E é precisamente este o primeiro tema do semáforo político. Junta-se à Raquel Abcacis, o editor de política do Observador, o Rui Pedro Antunes. Rui, boa tarde. O Estado português decidiu que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, quem vai representar Portugal nessa tomada de posse, e tem havido aqui alguma polémica em torno desta decisão. Sim, deixa-me dar dos sinais favoritos, o laranja ou o amarelo, se quiseres, porque aqui parece-me que uma vitória para cada lado. Por um lado, quem está, Daniel Chapo Frelimo, consegue ter um alto representante do governo português como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por outro lado, torna-se demasiado evidente que o chefe de Estado, ainda por cima que as ligações que tem a Moçambique, que é o Presidente da República de Portugal, não estar presente também é uma vitória para Venâncio Mondlane, porque, na verdade, o Estado português parece estar a gerir com pinças a situação, não apenas preocupado com a comunidade portuguesa e com eventuais retaliações de um lado e do outro, mas me parece que a incerteza é muito grande relativamente ao futuro do país. Acho que não haverá muita forma a dar. Aliás, todo o regime está montado no sentido de está assente na Frelimo, é muito difícil mudar de um dia para o outro. Vamos imaginar que Venâncio Mondlane tomava posse, era muito difícil ter um controle da estrutura e do país, e portanto o mais fácil será sempre apoiar o regime que está, independentemente daqueles que tenham sido os resultados, e a partir do momento que o Conselho Constitucional os aprovou, enfim, toda a gente os pode questionar, mas existe uma lei a seguir. Isto para dizer que a solução intermédia acaba por, na verdade, ser uma vitória para os dois lados, mas também parece-me uma vitória de uma posição do governo, porque o Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Sousa, de certeza que por vontade dele iria a Moçambique. Não sei se arranjaria uma decisão mais ou menos salomónica, que era ir à tomada de posse como representação institucional e reunir-se com o líder da oposição, Venâncio Mondlane. Aliás, a nota do Presidente da República também foi no sentido de dar nota de que recebeu uma carta de Mondlane e que recebeu o convite de Filipe Nyusi, com quem tem boas relações, que é o tudo na mesma nota. Tudo na mesma nota, e portanto preferia isso. Sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa tem ligações afetivas a Moçambique, já lá foi várias vezes. O pai dele foi governador de Moçambique, tem esse passado e essa ligação. Também por isso tem que ter mais cuidado, porque é presidente do país que é a ex-potência colonizadora de Moçambique, e portanto o que me parece é que a questão foi resolvida um bocadinho como é a diplomacia portuguesa, não é? Tentando das duas maneiras agradar a um dos lados e, acima de tudo, não agredir de forma violenta um dos lados, porque na não presença de Portugal ia ser vista como a Frelimo e por quem está como um corte definitivo, e a presença seria vista pelos apoiantes da oposição como uma grande falta de respeito por todo esse lado. E portanto, mais uma vez, foi resolvido um bocadinho à portuguesa. Acho que a posição... Mas não pode haver aqui um irritante a surgir entre Marcelo e o governo, uma vez que Marcelo disse que colocou a decisão nas mãos do governo e que aguardava uma proposta, e que o que sai dessa decisão é que vai o Ministro dos Negócios Estrangeiros e não o Presidente da República. Portanto, ao colocar esta decisão no governo, pode Marcelo Rebelo de Sousa dizer agora que não gostou da decisão que foi tomada? Pode, ele diz que não vai escrever memórias. Não sei exatamente quando é que ele vai dizer isso. Não sei se arranjará uma maneira nas entrelinhas de dizer se estiver desconfortável com a decisão. Mas o facto de ele ter vincado que ia ser o governo a tomar uma posição também significa que ele podia não estar muito contente com aquela que era a previsível decisão do governo. E portanto também é uma maneira de se desresponsabilizar com a tomada de posição. Portanto, ninguém em Moçambique vai dizer Marcelo não é amigo de Moçambique porque não veio à tomada de posse, certo, porque a decisão foi do governo português. E portanto também aí de alguma forma pode estar chateado, mas o facto da decisão ter sido do governo acaba por responsabilizá-lo, e também, apesar de eu achar que ele tem sempre um impulso de ir, porque como diria o Francisco Pinto Balsemão, ele é o escorpião, não é? Está na essência dele. Há de ser sempre o escorpião e não a rã. E acho que o impulso do Presidente era sempre ir.
apesar disso, tem uma posição muito mais confortável, que é não tem que tomar posição neste momento e pode deixar as coisas andar, a ver qual é que é o decurso da situação e acaba por não se vincular a ninguém. Cairia muito mal a Mondlane ele ir à tomada de posse, e cairia muito mal ao regime moçambicano que Marcelo Rebelo de Sousa fosse visitar a Venâncio Mondlane, o que, tendo em conta o perfil dele, era algo que ele era capaz de fazer. Como aliás fez no Brasil, quando foi aquelas pré-eleições que depois deram a vitória a Lula da Silva, mas em que o Bolsonaro era ainda presidente e que teve ali um incidente diplomático porque se encontrou com Lula da Silva contra a vontade de é uma posição muito ao Marcelo Rebelo de Sousa, que é, aliás, aquela nota que eu referia tem esses dois lados, não é? E portanto é um bocadinho diferente da primeira nota, que também não usa a palavra felicitação, e quando era com Newsy era felicita, etc. Diz apenas que toma nota, que registra, mas depois essa segunda nota tenta ter as duas sensibilidades. Creio que ele gostava de ser de alguma forma um ator, mas até é confortável, se fosse uma decisão ponderada, seria confortável para Marcelo Rebelo de Sousa não ir lá, porque assim não lhe é imputado, ainda por cima a decisão foi do governo. E acaba bem com toda a gente. Exato. Mas Raquel, tendo em conta todas estas sensibilidades que já foram aqui elencadas pelo Rui Pedro Antunes, ficas com a ideia de que o Presidente da República, nessas declarações da semana passada, quis empurrar a responsabilidade para o governo, que terá sido ou não propositado, para depois agora poder desresponsabilizar-se. Qual é que é a tua análise depois desta decisão final também? Eu por acaso, nesta questão, acho que houve bom senso, tendo em conta a sensibilidade das relações entre Portugal e Moçambique, e acho que houve aquilo que deve haver sempre em questões de política internacional, que é uma concertação e um entendimento entre o Presidente da República e o Governo. E, portanto, acho, no essencial, concordo com o que o Rui Pedro Antunes estava a dizer, mas acho que Marcelo não foi aqui contrariado em nada. Acho que foi a solução diplomática que os dois principais responsáveis pela política externa nacional encontraram para, sem grandes moças e sem grandes escaramuças, ter uma representação na tomada de posse do novo presidente moçambicano, mas ao mesmo tempo deixando a nota de que não é uma representação ao mais alto nível e que, portanto, há aqui algum mal-estar. Parece-me que Marcelo verbalizou essa passagem de responsabilidade para o governo, mas acho que é mais porque ele não consegue estar calado sobre estas coisas e, portanto, revelou uma coisa que eu acho que já estava previamente combinada entre os dois e que me parece que faz sentido e que é aquilo que mais defende a posição portuguesa, por um lado, e por outro lado, que é sempre a coisa mais importante, salvaguarda a segurança dos interesses portugueses e dos muitos portugueses que estão em Moçambique. Neste semáforo político ainda temos tempo, não muito, mas temos tempo para falar das manifestações deste fim de semana, de sábado, a propósito ainda da operação policial no Martim Muniz. Que cor merece isto, Raquel? Olha, merece 3 encarnados, não é um, não são 2, são 3, para todos os intervenientes. E explico porquê. Porque eu acho que a esquerda, e aqui não é só a extrema-esquerda, é toda a esquerda, está a fazer um enorme favor à extrema-direita, que é fazer disto, do tema da segurança, um tema político. E o que é que acontece? Não é novidade em todos os países onde partidos semelhantes ao Chega começaram a fazer o seu caminho, o tema da segurança e da imigração são temas obrigatórios. E não são temas obrigatórios por acaso, são temas obrigatórios porque são temas muito fáceis de manipular. Porque Portugal é um país seguro, mas não é um país onde não há crimes. Isso não existe, acho eu, em país nenhum. Está para se conhecer qual é o país onde isso acontece, onde não há rixas, onde não há criminalidade maior, mais pequena, mas isso existe sempre. E nós, num ambiente mediático como estamos, a visibilidade desse tipo de situações depende muito dos órgãos de comunicação social, e sabemos que temos em Portugal órgãos de comunicação social que privilegiam esse tipo de informação, e estes partidos sabem que conseguem jogar com as emoções, é a tal história das percepções, com as emoções a partir de pequenos casos, ou seja, que de um pequeno caso podem fazer um grande alarmismo, e que esse tipo de alarmismo tem efeito nas pessoas.
E a esquerda, que devia perceber isto, se não fosse por si própria, olhando para aquilo que aconteceu em todo o mundo, devia ter o cuidado de não cavalgar um tema ou uma onda em que o Chega será sempre vencedor. Isto por um lado. Depois, há também a situação do governo, que tem aqui responsabilidades especiais, não só porque é governo, mas também porque tem o poder da ação. E, portanto, pode agir sem ter que estar a fazer grandes comunicações e grandes intervenções públicas sobre o tema. E essa seria a forma mais razoável de resolver os problemas que existem num país que é seguro, resolvendo os riscos dele se poder tornar mais inseguro. E aquilo que aconteceu no sábado foi uma manifestação, todas duas com o tema da parede. Por acaso eu acho que o José Manuel Fernandes escreve um artigo no Observador que eu ainda não li, só li o título, mas tendo a concordar com ele, que é não nos encostem à parede a nós os moderados, porque aquilo que aconteceu foi as duas manifestações, uma com claramente mais gente do que a outra, a usarem o tema de acordo com as suas próprias ideologias, e que depois, no dia seguinte, poucas horas depois, se revelou que nem um lado nem o outro tem nada a ver com, nem tem nenhuma adesão à realidade. Aquelas manifestações, no fundo, foram assassinadas poucas horas depois com aquilo que aconteceu naquele bairro, como acontece em muitos outros bairros e em muitos outros locais do país. Não foram episódios especialmente graves, mas foram episódios de insegurança que há em muitas zonas. E para que isto contribuiu foi para que se fizesse daquele pequeno episódio um grande evento de insegurança nacional. E, portanto, eu acho que ninguém ficou bem aqui. Eu ouvi há pouco nos noticiários as explicações da Mariana Mortágua e mais do Paulo Raimundo e também do Luís Montenegro, e acho que tudo aquilo contribui para fazer um grande favor à agenda do Chega e à agenda do André Ventura, que não precisa de mais do que duas ou três escaramuças no país todos os dias para dizer que o país é inseguríssimo, e tem a ajuda de todos os outros partidos e entidades para lhe darem palco e fazerem dele o vencedor desta discussão. E, portanto, eu dou um sinal encarnado ao Chega pelas razões óbvias, mas dou também um sinal encarnado a todos os outros protagonistas políticos que estão a cair na armadilha sem se darem conta, e isso para mim é o mais grave. Rui Pedro, tu nos dizes encarnado, vermelho ou vermelho? Acho que digo vermelho, embora não seja uma cor que eu aprecio Ao muito. menos é Lisboeta, diz vermelho. Acho que aprendeste a dizer vermelho, provavelmente, e dizias vermelho antes, não? Nós somos os... mas tu és que mais cá de na baixo. minha terra é mais encarnado, que é a cor que também utilizam em alguns momentos os Frecados e os Campinos. Mas para dizer só que naturalmente, em matéria numérica, o Chega e André Ventura perdem sempre nas manifestações que fazem. Claro. São sempre meia dúzia de gatos pingados. O poder de mobilização dos movimentos, muitas vezes são as mesmas pessoas, por exemplo, das manifestações da habitação, etc., o movimento de vida justa, enfim. Mas ganham depois no plano mediático. Não é isso. Na verdade, também houve aqui uma outra característica que não costuma estar nessas outras manifestações. Não falo agora em particular da que foi de reação ao Odair Muniz, que é, de facto, havia muitos imigrantes, e nós temos que dizer que as pessoas têm direito à manifestação e se sentirem, independentemente dos organizadores e de quem promoveu aquilo, se eles se sentiram ofendidos na dignidade da maneira, têm todo o direito de se manifestar, como os imigrantes portugueses ou imigrantes de outros países, se quiserem fazê-lo em determinado momento, também podem fazê-lo. Mas o que me parece que foi a grande vitória desse dia ou deste fim de semana em que tiveram estes dois mundos em confronto, acabou por ser de André Ventura, com a tal rixa precisamente naquela zona e naquela rua, e portanto há sempre um momento em que as coisas correm mal para o país e correm bem para André Ventura, porque aí a manifestação outra podia ter tido 2 milhões de pessoas, que a tal ideia, seja percepção, seja realidade, a partir do momento que houve uma rixa naquele local, isso favoreceu André Ventura. Fica por aqui o semáforo político, hoje com o Rui Pedro Antunes e também com a Raquel Abcacis.